Olá, pessoal. Meu nome é Bruna, sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre pobreza, fome e exclusão social. Vamos começar? Vamos iniciar a nossa aula pensando no conceito de pobreza, que em sentido genérico é a carência de meios essenciais que garantam a sobrevivência. Mas na realidade o conceito varia muito. Mas podemos também dizer que é quando a moradia, a alimentação, o vestuário são insuficientes e inferiores aos da população em geral, o que proporciona a essas pessoas má qualidade de vida. A pobreza é um dos problemas mais graves existentes no mundo, pessoal. Existem dois tipos de pobreza: a pobreza absoluta e a pobreza relativa. A pobreza absoluta ocorre quando a pessoa, a família ou toda a coletividade não tem condições mínimas necessárias à sobrevivência. Exemplo: sem garantia de acesso à água potável, sem garantia de acesso à escola, rede de esgoto, moradia digna. O atendimento médico hospitalar e renda são baixíssimos ou inexistentes. A pobreza relativa ocorre quando a pessoa, família ou coletividade não tem moradia adequada. Os filhos estudam em escolas precárias, o atendimento médico é feito em hospitais precários, o rendimento é baixo em relação ao poder de compra vigente naquele local e assim por diante. Por causa da dificuldade de comparação da pobreza nos países, né, pelo fato de que o custo de vida em cada sociedade é diferente, os estudiosos estabeleceram a linha internacional da pobreza e as linhas nacionais da pobreza. A linha internacional da pobreza corresponde a qualquer local do mundo e as linhas nacionais da pobreza correspondem a países específicos, né? Então, está abaixo da linha internacional da pobreza as pessoas que ganham no máximo 1,25 dólar ao dia. Em 2015 passou a ser 1,9 dólar PPC, que significa paridade de poder de compra. Usando esse novo critério, as estatísticas de organismos da ONU, como o Banco Mundial, mostram que em 2017 existiam no mundo 639,4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha internacional da pobreza. Significa 8,6% da população. Porém, em alguns países, essa proporção chega a mais de 50% da população vivendo abaixo da linha internacional da pobreza. No Brasil, o governo federal definiu em 2011 como estando abaixo da linha nacional da pobreza as pessoas que ganham no máximo R$ 70 por mês, mais ou menos aí 1,25 dólar. Depende muito do câmbio da época. Vamos ver agora as causas da pobreza. Eu selecionei algumas, como ambiente, guerras, colonização, corrupção, exclusão. Ambiente: catástrofes naturais, terremotos, inundações, pragas que arruinavam, né, e arruinam os cultivos, epidemias de doenças, né, áreas desérticas, né, áreas muito quentes, áreas extremamente frias, onde o solo fica congelado. Isso tudo reduz aí a capacidade produtiva, o que causa a pobreza. Guerras, né, conflitos armados que sempre ocorreram na história, né, ocorrem até hoje alguns conflitos civis em alguns lugares no mundo, onde aumenta a fome, a pobreza, consequentemente. A colonização, né, porque durante a colonização nós temos a submissão de um povo que acaba sendo dominado por um Estado mais poderoso, né? Tem toda a questão de exploração das pessoas, dos recursos naturais, né? De levar os recursos naturais para os países colonizadores para serem produzidos bens manufaturados. Então, tudo isso acaba levando a pobreza no mundo, né? Levou a pobreza no mundo. Corrupção, a existência da corrupção,
pois infelizmente ocorre aí desvios, né, de recursos que poderiam ser investidos, por exemplo, em geração de empregos, ou em escolas, ou em hospitais. Então, atenua muito as desigualdades, a corrupção, a exclusão, né, de parte da população que não tem acesso à educação, saúde, trabalho bem remunerado, também acaba não tendo acesso a isso. Mais importante lembrar que são necessárias medidas, né, políticos sociais que se baseiem em uma distribuição mais justa de riquezas, pois a má distribuição de renda é um fator que influi sobre a pobreza, sim, e bastante. Além das causas, nós temos as principais consequências da pobreza. Exemplos: fome, desemprego, baixa expectativa de vida, doenças, carência de saneamento e água potável, violência, emigração, discriminação social, existência de pessoas sem abrigo e em situação de rua, maiores riscos de instabilidade política, depressão econômica. É importante destacar que grande parte das consequências da pobreza são também causas dela, hein? Fazendo com que o sistema crie um ciclo de pobreza. Vamos pegar alguns exemplos para a gente falar de principais consequências, né? A imigração, que é a saída de pessoas para outros países, né? Saída de pessoas de seu país de origem para outros países para tentar novas oportunidades. Isso acontece muito por conta da pobreza. Baixa expectativa de vida, né? A pobreza que infelizmente leva a elevadas taxas de mortalidade e que gera consequentemente baixa expectativa de vida, né? Uma baixa estimativa de anos que uma pessoa poderá viver nesse determinado local. Desemprego também podemos destacar, e a fome. A fome, também conhecida como desnutrição, né, que é o consumo insuficiente de nutrientes, quando a alimentação habitual de uma pessoa não é suficiente para a manutenção do organismo e para o desempenho de suas atividades cotidianas. Então, a fome também leva à pobreza no mundo, então ela é tanto uma causa quanto uma consequência. Infelizmente, a fome é causa de óbito de 1 em cada 3 crianças do mundo que não chegam a 1 ano de idade. Lembrando que combater a pobreza significa, antes de qualquer coisa, erradicar a fome no mundo. Então, na aula de hoje, nós podemos perceber, né, o conceito de pobreza, o conceito de fome, conhecemos as principais causas de pobreza no mundo, as principais consequências. Então, espero ter contribuído. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.